fé viva é o problema de consciência cristalina. Trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. A prece inicial, quem é? Alguém quer fazer a prece? Alguém se habilita? Bel, vem fazer a prece. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, reunidos em busca de aprendizado das tuas lições, que possamos nos concentrar, esquecer nossos problemas e que possamos, com atenção, ouvir os ensinamentos que a palestrante nos trará na noite de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente está aqui novamente, sabendo que é uma casa de oração e de trabalho, uma casa que representa a luz, né? O bem. E a gente sabe que todos os temas que são trabalhados aqui, com toda certeza, algum espírito, estou falando no singular, mas algum espírito apreende estas informações e aquilo é muito importante para a sua evolução, para o seu crescimento espiritual. E eu digo no singular porque eu não posso dizer muitos espíritos, a gente não sabe, não é? A gente, na verdade, tem que se conscientizar de que nós somos somente semeadores. Aquele que sai a semear. Mas como somos homens imediatistas, a gente quer logo colher. E se brincar, a gente quer colher antes de plantar. E a gente não pode, tudo tem seu tempo, é preciso arar o terreno, colocar a semente, aguardar o tempo para que aquilo possa ser germinado, para que a gente possa perceber aquela nova plantinha que vai surgir. A vida da gente é assim, não dá saltos. E é por isso que ela é maravilhosa, porque Deus sabe exatamente por que existe a perfeição. Porque tudo é respeitado no seu devido momento. E o tema de hoje, eu estava falando aqui para Cacau, é um tema muito de escola. Educação e espiritismo. E por que trazer um tema tão importante? Porque nós precisamos, como espíritos, da educação. A gente sabe do axioma mais antigo que dizia: fora da igreja não há salvação. E quando conhecemos o espiritismo, ele foi exatamente melhor compreendido assim: fora da caridade não há salvação. E para a gente compreender essa tal salvação, que na verdade é uma libertação das amarras que a gente ainda traz, a gente sabe que somente no processo educativo é que a gente vai, enfim, alcançar essa libertação que a gente tanto almeja. Então aí nós vemos. Primeiro a gente vai fazer um passeio um pouco na teoria, sobre a etimologia da palavra educação, e ela tem duas raízes fortes. Então ela diz, educare, que quer dizer criar, alimentar, nutrir, é algo de fora para dentro. Quando a gente precisa se alimentar, a gente vai introduzir algo de fora para dentro. E a outra raiz é o educere, que quer dizer o contrário. Surgimento de dentro para fora. É arrancar de dentro. E na antiguidade, eles viam esses dois conceitos, essas duas raízes da palavra educação como antagônicas. Por exemplo, na parte do educare, era mais um processo de autoritarismo. Fora para dentro, muitas vezes imposto. E do educere é um processo de liberalismo, de dentro para fora.
Então, nesse contexto, a gente observa os objetivos maiores da educação. Dar ao corpo e à alma toda a beleza e perfeição de que são capazes. Isso era mais uma definição platônica. Então, assim, embelezar, tornar bonito, tornar perfeito. Então, atribuía-se que a educação era no sentido de dar uma melhoria, tornar mais belo, perfeito. E um outro era desensinar com o intuito de eliminar os preconceitos, as falácias. Ou seja, desensinar no sentido de desaprender. Aquilo que já estava de preconceito dentro de nós, a gente deveria desaprender. Era um dos sistemas de educação. Arrancar exatamente esses preconceitos que a gente já tinha atribuído a nós mesmos. O outro objetivo era transmitir valores e conhecimento acumulado de uma sociedade. Dizer que fulano é educado, só pensavam muito no conhecimento. E a gente sabe que, naquela época, a época mais antiga, a parte dos valores morais altamente importante para as sociedades. E o outro objetivo, visar a formação do caráter, que é esse que a gente apreende melhor no conceito de educação. Quando a gente pensa no sentido moral, a educação moral, a gente está pensando muito no caráter. E é esse objetivo que a gente vai observar aqui. Na antiguidade, a educação toma um caráter reflexivo. Ou seja, o processo da educação tem que ser pensado e até mesmo as suas consequências. Pensavam assim Sócrates, Platão, Aristóteles. Então, esses filósofos que trabalhavam também o processo educativo, através do conhecimento da filosofia, se preocupavam com isso também. Se preocupava no pensamento, residia a raiz da ação. Então, era preciso educar o pensamento. Na Idade Média, a educação estava muito ligada à igreja, né? Aos pensadores religiosos. Então, veio Lutero, que fez uma reforma, né, na igreja, Montaigne e John Locke. Então, esses foram alguns de precursores importantes que já se preocupavam muito com o processo educativo do ser humano. E na educação moderna, que é a educação que visa o de dentro para fora, temos Jean-Jacques Rousseau, Pestalozzi e então Allan Kardec, que é um dos propósitos da nossa conversa de hoje, porque é educação e espiritismo. Então vamos ver mais ou menos o que atribuía-se a Allan Kardec, que é realmente o foco do nosso objetivo hoje, o que o espiritismo tem a ver com a educação, o que a educação tem a ver com o espiritismo. Então, aqui eu trouxe Allan Kardec, que foi um discípulo de Pestalozzi, e Pestalozzi, muito bem conceituado na época, se preocupava muito com a harmonia interior do ser humano. Então, nessa mesma visão, Kardec se formou, absorvendo do seu mestre, de Pestalozzi, a perspectiva da educação voltada para o crescimento harmônico do indivíduo. Então, era uma preocupação maior, não só apenas a parte do conhecimento intelectual, mas, acima de tudo, o ser, a sua essência, a sua conduta, a sua forma de pensamento, para que pudesse administrar seu modo de viver. Seus pendores e suas aspirações terão impelido para o misticismo, mas a educação, o juízo reto, a observação metódica, levaram-no a uma análise racional do espiritismo. Essa formação que Kardec teve na área de educação foi muito importante, porque para que ele pudesse trazer os estudos, as observações dentro da doutrina espírita, ele usou muito a didática das perguntas e respostas, quando elaborou junto com os espíritos o Livro dos Espíritos. Então, uma coisa muito bem pensada, porque era uma maneira de saber, de conhecer, que a pessoa podia compreender melhor aqueles conhecimentos que traziam. E não só eram conhecimentos apenas. Eram coisas importantes para o caráter do ser, do espírito.
Então, tudo foi muito organizado de maneira didática, graças a essa organização, essa visão de Allan Kardec pelo patrimônio que herdou do seu mestre Pestalozzi na área da educação. Publicou uma obra para a posteridade, ou seja, o Livro dos Espíritos, método socrático por excelência, pois editou através de perguntas e respostas no intuito de apresentar a universalidade dos conhecimentos. Quem já teve a oportunidade de ler, ou de pelo menos observar do que trata o Livro dos Espíritos, vai observar quanta organização na disposição dos temas. Fala sobre tudo que é importante à nossa vida. Foi escrita há muito mais tempo atrás, mas os temas são muito atuais. Porque se nós estamos uma coisa no que diz respeito ao nosso tempo moderno, mas a raiz dessa vivência está lá. Pergunta-se sobre tudo. O aspecto religioso, o aspecto moral, o aspecto da ciência, o aspecto das leis divinas, do progresso, da conservação. Tudo isso aí é importante para nós espíritos. E ainda traz nesse livro as informações da nossa vida espírita. Nós espíritos, mas fala da vida espírita. Então isso é muito importante para nós e não deixa de ser educação. E nós, quando falamos em educação, nós estamos muito presos aos conhecimentos da educação formal. E a educação formal é aquela, nas organizações de ensino, onde a gente sabe da presença do professor, da escola e do aluno. Essa é a educação formal. Mas isso não quer dizer que educa-se o espírito. Nós sabemos muito bem de muita gente que conseguiu, desde o maternal até doutorado, pós-doutorado, ou seja, um cabedal de conhecimentos, mas ainda não acertou no sentido de educar o seu próprio ser, né? Ele como espírito. Então, o letramento é totalmente diferente. Mas quando a doutrina dos espíritos nos diz, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Quando ele diz instruí-vos, não se trata apenas da instrução do conhecimento. É também aquela filosofia do Sócrates, do conhecer a si mesmo. Nós precisamos do autoconhecimento para que a gente possa fazer os ajustes necessários e quando assim acontecer a correção daquelas nossas coisas que ainda trazemos de maneira enganosa, nós vamos compreendendo, vamos tendo uma qualidade de vida melhor, vamos vivendo melhor, vamos sendo mais felizes e aí a gente vai observar que o processo da educação continua acontecendo. Na educação sobre a óptica espírita, o espiritismo bem refletido é um processo educacional por excelência. A gente sabe que a doutrina dos espíritos conseguiu e consegue cumprir o que Jesus nos trouxe quanto ao Consolador. Ou seja, através dos conhecimentos que a doutrina dos espíritos nos traz, é uma maneira de educar a humanidade. Quem aqui realmente já viu várias páginas belíssimas trazidas por mensagens do mundo espiritual e também nas obras kardecianas, observa bem o quanto de contribuição para a nossa educação eles trazem. Fala de tudo. Do perdão, da esperança, do amor, do rancor, do ódio. Quer dizer, faz um passeio nos sentimentos, na inferioridade, nos sentimentos superiores, para mostrar a nós mesmos como nós precisamos nos educar. E o processo da educação não só está voltado no sentido dos valores morais. A gente precisa externá-los na prática, na gentileza. Como é que a gente distingue? Aquela pessoa é tão educada, tão bem educada. Por que a gente diz isso? Porque a gente observa a conduta.
A gente observa o modo de se expressar, o modo de falar, o modo de se comportar, a maneira como trata as pessoas. Então, tudo isso aí, a gente faz uma leitura para dizer se fulano, a nosso ver, é bem educado ou mal educado. E a gente sabe o quanto isso é importante para nós, que ainda temos uma visão grosseira nesse mundo terreno. A gente faz essa leitura sem saber exatamente o que ocorre nos bastidores, o que acontece a cada espírito, o que cada espírito traz de dores e de coisas boas. Então é importante que a gente observe que o espírito, estando no plano dos espíritos desencarnados, solicita uma oportunidade para reencarnar neste planeta de provas e expiações. E quando dizemos de prova e expiação, ou para uma missão, né? Ou para um resgate. E por isso que é provas e expiações. E quando ele pede uma oportunidade para de novo adentrar este planeta, o intuito maior é de educação. É para a sua corrigenda. É para o seu aperfeiçoamento. E é por isso que a reencarnação é um instrumento bendito para todos nós espíritos. E por mais que estejamos vivendo conflitos de sabores nessa existência, mas devemos honrar a oportunidade que nós recebemos por estarmos reencarnados. A fila é muito grande. Há muitos espíritos aguardando a oportunidade de voltar. Mas nem muitas vezes ainda está na condição de estar pronto para isso. Então nós que já recebemos, que estamos aqui, nós já nos sintamos vitoriosos, porque foi nos dada a oportunidade de fazermos de novo aquela trajetória. E para fazermos de novo isso, precisamos ter alegria, agradecer. Por quê? Porque para nós é uma honra estar de volta para nos corrigirmos, mesmo que seja com muito esforço, mesmo que seja sofrendo muitas coisas que nós não gostaríamos, mas quando a gente tem o objetivo maior de crescer no bem, tudo vale a pena, com toda certeza. Então observe que, segundo a doutrina espírita, o espírito tem que se ligar a um corpo físico e fala através do perispírito. A partir daí, ele faz sua evolução como encarnado. Claro que aqui eu não estou trazendo detalhes de como se processa essa reencarnação. O que quero dizer aqui é que, quando o espírito, na condição de desencarnado, precisa e recebe a oportunidade de reencarnar, é importante que ele ganhe um novo corpo, né? Porque precisa desse invólucro. E aí, essa ligação se dá ao perispírito, corpo, perispírito e espírito, esses três elementos unidos, para que ele comece sua trajetória como encarnado. A partir daí, a gente vai lembrar de uma pergunta que foi feita a Divaldo Franco, numa oportunidade que ele estava aqui. Divaldo, uma senhora muito atenta e queria saber de Divaldo, a partir de quantos anos a gente pode levar as nossas crianças, os nossos filhos para as aulas de evangelização, para serem educadas no Evangelho. E Divaldo diz assim: quantos anos tem sua criança? 3 anos. Pois você já está atrasado 3 anos. Porque o processo educativo, ele é do espírito. Então não tem que marcar a idade, só a partir daquela idade é que começam as orientações. Nós sabemos que o espírito, ele já pode receber, através dos nossos pensamentos, orientações salutares para a sua vinda. Então daí ser importante, num período gestacional, que a mãe, principalmente, que é a criatura que mais está ligada àquele espírito,
que já comece desde cedo a fazer a comunicação pelo pensamento a esse filho no seu ventre. Conversar, saber que esse espírito está vindo, que esse espírito traz uma programação reencarnatória, que não importa os compromissos que ele abraçou para que efetuar nessa romagem terrena, mas que ele encontre naquele lar que ele escolheu os recursos necessários para que ele possa vencer suas dificuldades e crescer, e amar, e aprender e ensinar. Então, todos esses pensamentos, essas conversas, devem começar ainda muito cedo, no período da vida intrauterina. Então, isso é importante, porque o espírito capta as emoções. Ah, não compreende que é pequeno. Nós é que pensamos assim. Todos nós temos um ficheiro, um arquivo, onde nós armazenamos muita coisa. E aquilo vai ser usado no momento certo. Então, nós estamos falando com espírito e para espírito. Não só estamos falando para aquela determinada etapa de vida no momento terreno. Então, quando nós estamos pensando em comunicações com espíritos, temos que pensar que somos eternos. Aquilo que nós estamos vivendo hoje é somente uma fase. Nós temos um patrimônio muito grande ainda de experiências vivenciadas e experiências que ainda vamos viver. A criança é um espírito em recomeço, momentaneamente em esquecimento das realizações positivas e negativas que traz das vidas pretéritas empenhado na conquista da felicidade. Quando a criança nasce, todos nós usamos uma linguagem muito angelical para definir aquele bebê. É um anjo, dorme como um anjo, é um inocente. Isso é natural, a gente dizer, porque a gente está enamorado por aquela criatura. Mas a gente deve depois lembrar-se que trata-se de um espírito. Um espírito que ainda está num corpinho ainda tênue, indefeso, mas é um espírito. E não vai manifestar suas tendências, suas aptidões, à medida que for passando pelas fases necessárias do corpo biológico e da sua maturidade moral. Mas é um espírito. Então é necessário que o educador, que no caso pode ser a mãe, o pai, a pessoa que cuida, a pessoa que está no papel de educador, deve ficar bem atento aos primeiros anos de vida dessa criança, o que é que ela já mostra. Se mostra irritada sempre, se mostra com ações de egoísmo. De que forma? Às vezes tem criança que não dá o seu brinquedo para ninguém, que não compartilha nada com ninguém, que na hora que a gente diz assim, olha, essa roupinha você já usou muito, vamos doá-la para uma criança. Não. E chora e faz aquele drama. Então a gente tem que perceber por aí, nesses primeiros anos, quais são as tendências que aquele espírito já traz. E temos o dever. A gente tem que ir ensinando a esta criança que o egoísmo não faz bem. A gente precisa ensinar a compartilhar, a ser uma criança generosa, solidária, compreensiva, saber esperar o seu momento. Então, quem não está preocupado com isso, achando, não, só depois dos 7 anos eu vou ensinar isso. Não. Desde cedo, comece a já. Às vezes eu recebia mães aflitas na escola que eu coordenava, ou então na tarefa de evangelização no centro,
E as mães aflitas, ai, só tem 3 aninhos, mas faz uma bagunça nos brinquedos, derruba tudo no chão. E quando é depois eu peço para a mocinha que trabalha lá em casa arrumar tudo. E dizendo isso com alegria. E eu ouvindo aquilo com a tristeza. Porque eu ouvia muito bem, ó mãe, a partir dessa idade, diga para a sua criança, você quer qual brinquedo desse saco todinho? E se a criança disser, eu quero todos, negocie. Não, vamos pegar esse aqui, brinque com esse primeiro. E você ensina ela a brincar com aquele. Quando ela não quiser aquele, agora bote lá de novo e pegue outro. Você já vai ensinando a organização. A criança tem que se acostumar pelos efeitos repetitivos. Tirou, depois guarda. Não tem que espalhar, porque depois tem a obrigação e está sendo paga para guardar. Então, eu acho que a gente tem que modificar um pouco as ações do educador, para que o educador se eduque para educar o educando. Compreenderam isso? Porque as nossas atitudes é que vão ensinar aquele ser que está recomeçando essa jornada. A gente tem que, quando a gente perceber um drama de uma criança sem nenhum motivo, nós não devemos ajudar. Como diz aqui na linguagem mais pernambucana, fazer os gostos. Não. A gente deve com calma, sem briga, sem altear a voz, sem ter autoritarismo e dizer aquilo que realmente é importante e saudável. É assim que a gente precisa educar. Redescobrindo o mundo e se reidentificando, tende a repetir atitudes e atividades familiares em que se comprazia antes ou através das quais se sucumbiu. O que quer dizer isso? Se esse espírito observa que no seu pessoas costumam enganar, mentindo, numa brincadeira. O que é que eu tenho aqui escondido na mão? Aí a criança é capaz até de adivinhar o que é. E você diz, não, não é. Você já começa a impor, porque a criança vê no adulto como uma pessoa superior. Muitas vezes que não mente, né? A gente vê, a criança ainda que não tem essa perspectiva, vê naquele que cuida a perfeição. Ai de um de vocês se disser uma criança, mas sua mãe mente, o seu pai é feio. A criança não quer, ela se zanga, porque ela tem a idolatria por aqueles que cuida, que é a sua proteção, é natural isso. Mas a partir do momento que no ambiente doméstico começa a ensinar ou a demonstrar mentiras, brigas, voz alta para conseguir as coisas, né? O próprio autoritarismo, a barganha, a troca. Eu só isso, se isso. E a criança tende a copiar. Se for uma criança que realmente traga tendências melhores, aquilo ali ela já vai tomar um choque naquilo que está vendo e pode não se identificar com o ambiente doméstico. Crescer assim, sem tolerar o que aquelas pessoas que compartilham o ambiente com ela pensam e agem. Mas se for um espírito que está vindo e que traz em sua bagagem derrocadas da bebida, das drogas, da mentira, vamos supor, de trapacear, de golpes. Se for um espírito que já sucumbiu a essas coisas e está voltando para aquele lar para reaprender o que é bom, mas chega nesse lá e encontra quem? Quem mente, quem bebe, quem faz isso. Aí o que é que ela faz? O processo de reidentificação vai fazer com que ela possa de novo sucumbir. E aí as pessoas dizem, meu Deus, o pai era assim, o filho está igualzinho. Por isso, gente, semelhante atrai semelhante. Se o espírito que já traz isso
chegar num ambiente onde ele é estimulado de novo, onde reacende de novo as suas tendências inferiores, é difícil ele não resistir. Então a gente tem que ter muito cuidado. Aqueles que têm crianças que estão chegando, ou que já chegaram, cuidado, porque nós somos o espelho. Que o nosso discurso seja coerente com a prática. Porque senão nós vamos ser flagrados, né? E depois responderemos a consequência. Porque todos nós vamos ser referência de alguma coisa para alguém. Ou de coisa boa, ou de coisa ruim. Então, que a gente possa ser marcas boas na vida de alguém. Possa ser uma referência. Eu mesmo tenho referências. A gente cria referência na escola. Eu me lembro daquela professora. Era chata, mas pense numa pessoa disciplinada. Quer dizer, para mim ela já é uma referência de disciplina. Quer dizer, a gente sempre consegue extrair algo de bom que a gente aprende com as pessoas que vão passando na nossa vida. Tendências e aptidões, percepções, são lembranças evocadas inconscientemente, que renascem em forma de impressões atraentes, dominantes, assim como limitações, repulsas, frustrações, agressividades e psicoses, constituem positivo constritores ou restritivos, não poucas vezes dolorosos, de que se utilizam as leis divinas. Para quê? Para corrigir, para disciplinar o rebelde, que apesar da manifestação física em período infantil, é um espírito relapso, mais de uma vez acumpliciado com o erro, a ele fortemente vinculado em fracassos morais sucessivos. Ou seja, nós vamos observando no processo educativo que aquela criatura, aquele espírito, traz suas aptidões, às vezes para as artes, para a música, né, que está dentro da arte, traz a tendência a ser generoso, ou traz as impressões, as repulsas, a agressividade. Já traz. E se for num ambiente hostil, onde se sinta provocado, vai dar um show de piti. Sabe o que é piti? É uma gíria que diz a birra. Criança que deita no shopping, no chão. Eu mesmo vejo. E fica ali, ó, batendo as pernas. Quer porque quer, aí chora. E a mãe cheia de vergonha, não faça isso, não faça isso. Mas chora tanto, faz tanto barulho, que a mãe faz, tá bom, eu compro. Aí a criança, né? Vocês já viram essa cena, né? Então, assim, é isso que eu quero dizer. As crianças até parece que já fazem uma leitura da gente e dizem assim, eu já sei como eu vou conseguir o que eu quero. Fazendo aquilo. E criança repete. Criança é boa observadora das coisas. Quando você menos espera, quem tem contato com criança sabe disso. Quando você menos espera, ele traz um negócio e diz assim, quem foi que ensinou isso a ele? Parece coisa de adulto num corpinho em miniatura, né? É espírito, gente. As leis da reencarnação, quando conhecidas, penetradas necessariamente e aplicadas, consegue elucidar os mais intricados enigmas que defrontam o educador no processo educativo. O educador que tem uma visão, um conhecimento da doutrina espírita, logo vai ser fácil identificar no educando as suas tendências, o que é que ele está precisando, né? Isso aí ela nos permite, a doutrina nos esclarece disso. No lar, assentam os alicerces legítimos da educação. É a primeira escola. É a primeira escola onde se aprende tudo, como se come quando está na mesa. Não é assim que a gente ensina? Meu filho, não pega o garfo assim não, é assim. Meu filho, não converse com a boca cheia. Lave as mãos. Então, essas orientações educativas começam em casa. Onde tem os alicerces legítimos da educação que se trasladam para a escola, que tem a finalidade de continuar aquele mistério de par com a contribuição intelectual e as experiências sociais. Quando a gente diz assim, a escola dá continuidade, a escola vai trazer a informação, o conhecimento, e é lógico que ela também vai reforçar a conduta bem educada. Vai reforçar.
Mas a escola também vai perceber aquele aluno que não está com as orientações bem educadas. E muitas vezes os pais colocam na escola a obrigação de educar seus filhos. Mas eu estou pagando. Mas muitas vezes chegam na escola bem mal educados. Todo mundo sabe dessa história que eu estou falando aqui. Então, assim, a gente tem que entender que nenhum dos pais, eu digo pais, mas na verdade educadores, aqueles que criam, nenhum deles estão isentos de educar seus filhos. É obrigação. Quem conhece bem a passagem evangélica, onde diz assim, olha, vão ser perguntados depois, que fizeste dos filhos que eu te confiei? Cumpriste bem o teu papel de pai e de mãe? Então é preciso que a gente fique atento a essas coisas. A escola, ela dá continuidade ao processo educativo, trazendo as informações, o conhecimento e reforçando os valores morais. Isso é importante. Ao Instituto da Família compete a indeclinável tarefa, porquanto pela educação e não pela instrução apenas, se dará a transformação do indivíduo e, consequentemente, da humanidade. Então, olha, 3 verbos importantes que têm o mesmo radical. Formar, informar e transformar. A informação é você receber o conhecimento, você ter a informação. A formação no sentido de formar o caráter e a transformação é quando a mudança é necessária. Então, tudo está muito junto no processo educativo. Então, é importante que, nesse processo de educação, a gente saiba que o lar constrói o homem e a escola forma o cidadão. Se não tiver a orientação primeira, ele pode ter o maior grau de letramento e não ser educado. E a gente sabe disso. Quantas pessoas, até eu vi um post no Facebook onde dizia assim, de que adianta ter feito pós-doutorado se não cumprimenta o porteiro. Então é um processo de educação, lá dentro. Não é de letramento, de anel no dedo. E quantas pessoas, ao contrário, nunca foram nem num banco da escola. E sabem ser gentis, sabem, na sua humildade, na sua simplicidade, ser muitas vezes bem mais educado, né? Bem mais polido do que muitas pessoas que são arrogantes pelos títulos que carrega, ou pela conta do banco que tem. Então, é nesse sentido que a educação é importante para a gente, que a gente precisa fazer todo um processo diário de educação do espírito. Inegavelmente, na educação, a liberdade é primacial, porém com responsabilidade. Em todo o processo educativo, e a gente vai observando com o desenvolvimento da maturidade do educando, que a liberdade é ouro. Mas não pode se dar esta liberdade, conceder essa liberdade, quando o educando ainda não está pronto. Porque ele pode se perder. E se perder no sentido de ficar preso e não ter a liberdade. Então, a liberdade é altamente valiosa, mas com responsabilidade. É só observarmos o drama de um ser que esteja preso, faltando-lhe a liberdade. Que é tortura maior de alguém não poder exercer o seu livre-arbítrio, ser comandado, não ter nunca vez. É terrível isso. Então é importante, mas nesse sentido, nem a agressão, nem o abandono ao educando. Nem 8, nem 80. A gente não pode se referir, e esse educando muitas vezes nessa fase da adolescência, é que mostra a que veio. O que é que esse espírito trouxe, meu Deus? Quem ele é? No processo de fase da adolescência,
está acontecendo uma transformação biológica, o corpo. E isso reflete muito no comportamento do indivíduo. E ele também, nessa fase, está aflorando suas tendências, suas aptidões, seus conflitos, seus dramas, suas frustrações. E aí, choca com a transformação do corpo. Então, é nesse período onde muitas vezes não há uma identificação com as coisas. Às vezes há uma euforia demais, ou às vezes há uma introspecção, um isolamento. Então, é preciso ter muito cuidado nessa fase. Nem severidade exagerada, nem negligência quanto mais. Né? Não adianta muita brabeza, nem tampouco relapso. Tudo tem que ter equilíbrio, porque nós somos referência. Antes, técnicas de amor através da convivência digna, da assistência fraterna, de um programa de experiências vividas. Ali está errado, tem vívidas. Atuantes em tarefas dinâmicas. Isso é muito importante, porque nas casas onde oferece a evangelização, o objetivo é esse. É através do amor, da orientação, das experiências vividas, que a gente vai aconchegando aquela criatura que está ali conosco, tentando conhecê-la e ajudando para que ela mesma se conheça. E muitas vezes a gente vai descobrindo, quem trabalha nessa área, em qual família está inserida aquela criatura, que às vezes ela é reflexo do que traz de casa. Então isso também é importante. E enfim, esse espiritismo e educação. A educação encontra no espiritismo as respostas precisas para a melhor compreensão do educando e uma maior eficiência do educador no labor produtivo de ensinar a viver, oferecendo os instrumentos de conhecimento e de serenidade, da cultura, da experiência aos reiniciantes, do sublime caminho redentor, através dos quais os tornam homens voltados para Deus, o bem e o próximo. Palavra de Joana de Ângeles, ou seja, a educação vai encontrar na doutrina espírita todas as respostas, não é? Para compreender melhor o educando e para dar mais condições ao educador de como realizar a tarefa de educar. A primeira coisa que a gente diz, e era uma frase que eu trabalhei muito, eu estava vendo com o professor Humberto, que eu estou repassando a coordenação da evangelização, e Maria José já? Eu digo, já não, eu fui fazer as contas, de 94 para 2014, gente, são 20 anos. 20 anos à frente de uma tarefa, e eu, quando me dei conta, está na hora mais de passar a bola. Vamos botar em outras mãos, para que ela tome uma nova forma, para que venham ideias novas, e dar oportunidade às pessoas também experimentarem essa tarefa. Então, aos poucos, eu estou no período de transição, passando para um grupo, só ficando aqui nos bastidores. E a gente observa que a tarefa aí do educador, a gente vai se educando, e é preciso se educar primeiro. Eu sempre defendi a frase, eduque-se para educar. Não tem outra. É preciso que a gente também se corrija para que a gente possa ter um discurso coerente para aquele que a gente quer atingir com os nossos objetivos, com as nossas orientações. Isso não é só numa escola, não. É dentro de casa, é com o colega do trabalho, é com o pessoal do condomínio. A gente tem que ter posturas educadas. Mas não é só de fachada, não. É de verdade. Para que a gente possa também ir se educando. Então, isso tudo é importante. E para aqueles que estão reiniciando esse caminho redentor, aí é que é importante mesmo. Nada de dizer, mãe, traz aí a toalha que eu esqueci. A gente tem que educar esse filho. Ô, meu filho, não precisa gritar. A gente primeiro tem que dizer isso. E não deixá-lo acostumar-se que só é atendido. Está errado. A gente precisa ter ações educadas para ensinar eles.
A educação do espírito, além de considerar a educação moral como uma legítima, né, formadora do homem, a gente sabe que isso aí, ele passa por 3 pontos principais. A educação com amor, tem que ter o afeto. A educação pelo exemplo. E a educação com a experiência própria. Muitas vezes o exemplo a gente vai buscar ali, assim, é para ele entender. Mas a gente precisa também a educação pelas nossas próprias experiências. Olha, meu filho, comigo aconteceu assim. Quando eu tinha sua idade, minha mãe, bastava só mostrar o olho. A gente já compreendia que era para sair da sala. Hoje, a gente bota esse mesmo olhinho para os meninos, sabe o que ele faz? Está olhando assim para mim por quê? não sabe essa linguagem, né? Não que a gente vá querer que a gente faça as mesmas coisas que os nossos pais com a gente. Não dá. O tempo é outro. Mas a técnica é diferente, mas a filha, eu não já disse. Eu me lembro que o meu sobrinho era criança e a minha irmã estava com visita na sala. Aí ele chegou bem apavorado, pequeno. Mãe, tem uma barata lá na parede. Aí a minha irmã ficou morta de vergonha. Não fale barata, que eu estou aqui com visita. Vão pensar o quê? Que a casa da gente é suja. Não diga barata. Você pode dizer outro nome, mas não pode dizer barata, tá bom. Acabou. Antes da visita, lá vem ele de novo. Mãe, acabou de passar um elefante na cozinha. Não era para dizer barata, né? A gente observa que é criança, é inocência, nesse sentido. Mas a gente precisa dar orientação melhor. Minha gente, quando isso acontecer, a gente evita isso, aquilo, outro. É nas conversas, né? Na minha mãe mesmo, com muitos filhos, adorava dar as orientações quando faltava energia. Porque não tinha a programação que tem hoje, né? Não tinha computador, não tinha nada de estar... Não, a gente tinha que ficar quieto. Era quando os filhos se aquietavam. Nem sabe disso. Quando faltava energia que demorava, era a hora de dizer as coisas, para a gente entender melhor. E eu dou graças a Deus. Né? Eu dou graças a Deus porque a gente sabe o quanto a gente é impedido de muitas coisas, mas que a gente hoje entende o valor. E a gente compreende porque naquela época os pais não sabiam fazer aquilo mesmo. Hoje a gente tem mais liberdade para tudo, né? Mas em compensação, a gente vê muita coisa aí que não precisava, né? Que não precisava estar presenciando isso. A doutrina espírita considera que só a educação poderá reformar os homens. Conforme a resposta dos espíritos superiores, a pergunta de Allan Kardec é na questão 796. E ela compreende que a educação não pode ser encarada apenas pelo seu lado instrucional ou pela ilustração do intelecto, né? Mas deve ser trabalhada pelo lado moral, que é a grande arte de manejar o caráter. Não é que nós vamos modelar o caráter de fulano, não. Ele já traz um patrimônio. Apenas a gente vai ajudá-lo a ele vencer aquelas coisas que ainda atrapalham, que ele traz. E a gente vai ajudá-lo também a esse bombardeio de coisas tentadoras que o mundo hoje oferece. Olha, Paulo de Tarso disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não sei se a juventude hoje percebe o que é isso. Porque eles têm uma energia fantástica. Mas eles não sabem o poder que tem nas mãos. E é por isso que, pela falta de visão do amadurecimento espiritual, atrapalham muito. E aí, esses arroubos da juventude que parece que querem gastar tudo o que tem no mesmo dia. Né? Isso em todos os sentidos. A gente até pode compreender isso, mas é preciso limite. Em qualquer idade é preciso limite. A gente não pode fazer tudo. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém para a vida que eu quero, para as minhas escolhas. Então é preciso explicar bem. E o grande mestre da educação é Jesus. Né? Durante sua vida terrena, Jesus aplicou sua ação pedagógica em nós.
O amor proposto por Jesus se traduz como verdade, justiça, fraternidade, respeito, solidariedade, paz e igualdade. Em outras palavras, tudo o que concorre para o bem da humanidade. Esses princípios são universais, imutáveis e devem ser ensinados, sim, para todas as crianças. Então, é o grande modelo de perfeição. É o espírito mais puro que já adentrou o nosso planeta. E aí a sua ação pedagógica, a pedagogia de Jesus, tão maravilhoso que ele sabia exatamente como falar com aqueles. E ele se reportava através de parábolas. Se ele estava com os pescadores, ele falava do mar revolto, do barco, do peixe. Mas se ele estava diante de... ele falava da semente, do grão de mostarda, da terra fértil. Então ele sabia aplicar para cada pessoa aquilo para que ela pudesse compreender. E o que nós podemos dizer na atualidade? Se temos alguns filhos em casa, a gente precisa compreender como é o perfil daquele. De que forma eu posso me dirigir a esse? E a esse? E a esse? Então é tudo uma questão pedagógica. A gente precisa entender isso também. A educação espírita começa no lar. Nas famílias espíritas é dever dos pais iniciar os filhos nos princípios doutrinários desde cedo. A falta de compreensão da doutrina faz que certas pessoas pensem que as crianças não precisam se preocupar com o assunto. É aquilo que eu falei que Divaldo Franco disse: "Oh, mãe, você já está atrasada há 3 anos." Porque os princípios já devem ser começados de início. Essas pessoas se esquecem de que seus filhos necessitam de orientação espiritual e que essa orientação será tanto mais eficiente quanto mais cedo lhes for dada. Muitas vezes há e até uma preocupação das casas espíritas, dessa fuga dos jovens, né? No início começam, depois tem outra fase, desaparecem. Não se preocupa não, perto dos 40 anos voltam. E voltam cheios de dores, de incertezas, querendo por tudo na vida que a gente dê um jeito, que os espíritos ajudem. E é só uma questão de tempo. Então tudo tem seu tempo certo deles voltarem. Espiritismo é educação. Educação individual e educação em massa. Né? Eduque-se para educar. Regenerar quer dizer gerar de novo. Regenerar o homem é gerar no homem velho dos nossos tempos o homem novo do Evangelho. Sabemos, como afirmou Kardec, que o Espiritismo é a chave sem a qual não podemos compreender o Evangelho. Sabemos disso não só porque Kardec escreveu, mas porque as nossas próprias experiências, elas comprovam isso. Não precisa a gente bater na porta do vizinho para saber, como é a experiência aí que vocês passam por isso. A gente tem as nossas. A nossa receita não serve para ninguém. Mas a gente pode compreender muito o que se passa num canto para a gente tirar a nossa experiência. Então é preciso entender que Jesus afirmar a necessidade de transformação do homem velho em homem novo. E aplicará sua pedagogia nesse sentido. Kardec dava continuação a esse trabalho de Jesus e verificava que a moral evangélica preenchia todos os requisitos para esse homem novo. Não é que a gente vai apagar as experiências do homem velho, não é isso não. Nem arrancar o homem velho. As experiências do homem velho, elas são importantes. Mas a gente precisa renovar a nossa visão, os nossos conceitos, nossos ideais. Continuarmos sendo os mesmos, mas com uma visão renovada. É nesse sentido, essa história de homem velho e homem novo, é no sentido dos ideais, de coisas que precisam ser modificadas dentro de nós. Então, nesse sentido aí, o Livro dos Espíritos é um grande livro para todos nós, porque é um repositório de informações da didática espírita. É um manual de aperfeiçoamento humano, né? Dedica a questões sobre leis morais, descobre a lei da adoração, seu desenvolvimento, trata das penas e recompensas futuras, aponta Jesus como modelo de perfeição, dando à humanidade a educação integral de que ele necessita. E ainda nos diz, conforme Jesus também afirma,
E onde é que está essa lei maior? Onde é que está escrita para a gente poder saber? Onde é que está? Ela leu a página hoje. Na consciência. Precisa a gente esperar nenhum juiz, não. Nenhum barbado numa poltrona com chicote. Nós mesmos é que vamos descobrindo o que fizemos e o que fazemos de certo e de errado. Não é preciso ninguém apontar, não. A nossa consciência vai nos dizer isso. E, enfim, era essa conversa que eu queria dizer a vocês, no quanto é importante a educação, porque é a educação do espírito. Não é do vizinho, não. É nossa. É nós mesmos que nós precisamos corrigir coisas em nós para que a gente reclame menos, para que a gente tenha otimismo, esperança, para que a gente possa, enfim, dizer, puxa vida, eu vou voltar, né, para o mundo espiritual, que é a minha casa, mas assim que eu cheguei lá, eu dizia assim, valeu a pena. Como valeu a pena? Porque eu aprendi, porque eu me modifiquei em alguma coisa, não vou dizer em tudo, mas em alguma coisa. Eu conheci pessoas fantásticas, que me ensinaram muito a amar, aprendi a amá-las, aprendi a também deixar para lá coisas que não têm valor, que eu dava tanto valor às picuinhas, que me fizeram tanto sofrer, perder horas, me causando estresse desnecessário e afetando minha saúde física. Então a gente precisa fazer uma varredura, uma faxina, para que a gente possa compreender. E o que tanta doutrina dos espíritos nos fala, e o espírito Joana de Ângeles nos oferece tanto, a reforma íntima, é um processo educativo. Se nós bem percebermos tudo que nós vamos aprendendo para a nossa melhoria, a nossa visão ainda deturpada, as nossas ações, os nossos pensamentos, tudo é educação. Então, parafraseando, eu posso dizer, fora da educação, não há salvação. Muita paz para vocês. Obrigada. Por favor, quem deseja fazer a prece ardorosa. Que coisa boa. Vamos agradecer a Jesus, né, o nosso educador, né, e a boa espiritualidade dessa casa, pela palestra hoje ministrada pela nossa irmã, que vai fazer com que voltemos para nossos lares, refletindo cada vez mais, como a gente já tem feito sempre, mas cada vez mais refletindo sobre a nossa reforma moral, não é? Sobre a nossa educação íntima. E aí eu digo o que foi dito por Maria José, de dentro para fora, não é? Para que a gente possa, então, melhorar.